Que alegria encontrar você em mais um programa Redenção, este momento de oração que é sempre conduzido pela Palavra de Deus, mas principalmente também pelas obras de Santo Afonso. Em especial, nós estamos meditando a obra de Santo Afonso, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E para nos ajudar nessa meditação, nesse momento de oração, nós temos sempre Padre Frederico Ozanam, missionário redentorista, que está conosco. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe, Caísa. Deus abençoe também você, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo ao nosso programa A Redenção. Como já disse a Caísa, um programa iluminado pela Palavra de Deus e também acompanhado da reflexão deste tão importante santo para a nossa igreja, um doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório. E hoje, a partir da sua obra, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos como tema principal: Jesus é preso e amarrado, a busca pela vivência da fé. E nós temos certeza que através do programa de hoje, tanto nós, eu, Padre, como você, nós vamos crescer juntos na fé. E perceber, Padre, que as obras de Santo Afonso, que nós tanto falamos aqui, são obras muito atuais, não é, Padre? Por mais que ele escreveu em outro tempo, mas é muito atual e traz uma mensagem muito enriquecedora para nós. A contribuição de Santo Afonso de Ligório, ela continua permanente. Apesar de ter sido escrito lá há tanto tempo, é uma obra que tantos ainda leem e buscam para alimentar a própria fé, para amadurecer nesse processo de seguimento a Cristo Jesus. Então, Santo Afonso, ele tem muito a nos ensinar e tanto nos ajuda no amor a Jesus. Ô Padre Frederico, nós podemos dizer que Santo Afonso foi um homem de Deus, né? Um missionário que pensava antes das coisas, como se ele adivinhasse o que viria pela frente? Pode dizer assim que ele esteve bem à frente do seu tempo, né? Porque, por exemplo, a criação das capelas vespertinas para atender uma demanda, uma situação de pessoas que trabalhavam e chegavam, podiam rezar, né? Então, assim, ele sempre teve esse olhar e voltado para a pessoa que buscava a Deus, com a contribuição para evangelizar de uma forma ainda mais ativa, e colocou seus dons sempre todos a serviço da proclamação do Evangelho e do anúncio do Reino de Deus. E vamos então clamar a força e a graça do Espírito Santo de Deus para nos conduzir nesse momento. Abra o seu coração, nós também vamos abrir o nosso, para que através dos escritos de Santo Afonso, Deus fale conosco e a nossa vida seja uma vida transformada por essa voz do Senhor. Clamemos juntos a força e a graça do Espírito Santo de Deus. E quando nós somos envolvidos pela graça do Espírito Santo de Deus, o nosso coração, sim, é convencido de que, ao termos contato com essa palavra, que é verdade, que é luz para a nossa vida, nós vamos nos transformando. A transformação, ela é certa. Coração aberto, conduzidos pelo Espírito Santo, o Senhor nos faz capazes de colher os frutos da sua palavra. Hoje nós vamos meditar passagem bíblica que está no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 26, versículos de 47 a 56. Mateus 26, 47 a 56. E diz assim a palavra: Jesus ainda falava quando chegou Judas,
um dos 12, acompanhado de uma grande multidão, com espadas e bastões vinda da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, Rabi, e beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, para que vieste? Então eles avançaram, agarraram Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada. Todos os que usam da espada, pela espada perecerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, que me mandaria, já agora, mais de 12 legiões de anjos? Como, portanto, se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Viestes com espadas e bastões para me prender, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu me sentava no templo para ensinar, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir o que está escrito nos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Essa cena é muito conhecida, não é, Padre Frederico? Uma cena profundamente marcante, né? A prisão de Jesus, nosso Senhor. Ele está ali no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e ele é entregue por Judas Iscariotes, o traidor. Ou seja, a traição, esse golpe tão profundo em Cristo Jesus, vem não de um inimigo, obviamente, vem de uma pessoa muito próxima, um seu amigo. Então, esse dado, né, Judas que chega e com um beijo traz Jesus, em troca de algumas poucas moedas de prata, a traição que acontece de perto, a prisão de Jesus e todo o desenrolar dessa cena tão dramática, inclusive, né? Nós vemos esse dado aí da violência, um dos servos ferido tem a orelha cortada e o Cristo ele reage de forma bem direta e forte, dizendo: guarda a espada, para dizer assim, o reino de Deus ele não se constrói de forma alguma na agressividade, nessa violência que fere e que mata, não. O Cristo mostra para nós que a sua entrega é livre. E nós somos assim profundamente questionados por esta cena também, quando o Senhor manda guardar a espada, ou seja, não quer a violência, e como que nós reagimos diante das injustiças? Com essa raiva que fere, que machuca e até que mata, ou com uma fé? O Cristo, quando questiona essa atitude, ele também nos questiona profundamente. As injustiças estão aí, como é que eu reajo? Isso fala muito da minha forma de seguir a Jesus. E aí o texto vai continuando e mostra a entrega livre do Cristo, que poderia simplesmente ter pedido à legião de anjos que dali o retirasse, mas ele não faz isso. Ou seja, esse amor consciente, esse amor que se entrega livremente, se cumpre a paixão do Senhor, se cumpre, as Escrituras são realizadas ali. O servo sofredor se entrega como a ovelha que vai em direção ao matadouro. Então, um texto que vai trazendo para nós assim essa meditação. Como é que eu tenho lidado com a vontade de Deus? Não é fácil aceitar a vontade de Deus sempre, ainda mais quando eu não entendo aquilo que comigo está acontecendo. Mas pela fé que eu professo e vivencio, como é que eu lido com isso? Com aquilo que eu não alcanço, com aquilo que eu não compreendo, eu consigo confiar em Deus? E aí o texto vai trazendo essa meditação para todos nós. Essa prisão, essa grande injustiça que se realiza a partir da entrega do seu amigo Judas, mas que manifesta da parte de Jesus também, não uma fuga. Há poucos momentos antes ele tinha dito: Pai, afasta de mim esse cálice,
mas depois ele conclui: seja feita não a minha vontade, mas a vossa vontade. Aprendemos do Senhor. Os discípulos que nesse momento fogem, abandonam Jesus, né? Essa fragilidade humana que aparece nesse texto dos momentos finais de nosso Senhor Jesus, revela também a nossa fragilidade. Ou seja, a pergunta que fica é: eu sou fiel a Jesus só nos momentos fáceis da vida? E quando a dificuldade bate à minha porta, qual é a minha reação? Então, o Cristo que vai em direção à sua entrega, o Cristo que permanece fiel até o fim, mesmo sendo traído, mesmo sendo abandonado, mesmo aprisionado, amarrado para ser levado diante das autoridades, ele não recua. Ou seja, o amor de Cristo é firme. Ele vai até o fim porque nos ama verdadeiramente. E você que está aí ouvindo, né, a meditação com o Padre Frederico, foi percebendo quantos ensinamentos essa palavra nos trouxe, né? Poucos versículos ali, mas tantas coisas que o Padre Frederico abordou, que nós podemos aprender. Ô Padre, eu acho tão bonito essa questão que o senhor disse, né, de um Deus que foi até o fim, porque ele sabia da vontade de Deus Pai, né? Jesus foi até o fim porque ele tinha consciência. Nós, seres humanos, às vezes nos perdemos muito no caminho, né, Padre? Nos esquecemos que o nosso objetivo final... Qual é o nosso objetivo final? E aí é naquele caminho ali que a gente tem que aprender, crescer na fé, perceber Deus nas situações. A gente se revolta, a gente foge nesse caminho, não é, Padre? Porque a gente perde a consciência do final, onde a gente tem que chegar. Quando há essa perda do foco principal e maior da nossa vida, a gente corre esse risco. Sim. De achar que o aqui e agora é o definitivo, é o melhor, e não. A realidade de Jesus que se entrega aponta para nós para algo muito maior. Sim. E esse algo maior, ou seja, quando Cristo vence o mal, o pecado e a morte, ressuscitado, ele abre para nós as portas dos céus, ele quer que participemos plenamente de sua vida, a vida divina. Então isso que deve nos encher de esperança, para a gente lidar, inclusive, com as dificuldades que a gente se depara ao longo da nossa caminhada. Nós não temos aqui morada definitiva, nós rezamos, inclusive, na oração da Salve Rainha, né? Estamos aqui como que num vale de lágrimas. Ou seja, para destacar a brevidade deste mundo, a transitoriedade, ou seja, nós não temos aqui a morada última. Nós viemos do coração de Deus e somos chamados a retornar para lá. Lá está, de verdade, o nosso paraíso, a eternidade feliz e plena que nós tanto buscamos e almejamos no aqui e agora da nossa vida. E Santo Afonso aqui nesse trecho, ele faz justamente isso, nos leva, como o Padre disse, é hora de nos questionarmos. Santo Afonso faz isso, né? Ele conta todo o detalhe, né, Padre, da cena, de tudo que aconteceu, e lá no final ele diz... ele faz uma oração: minha alma foi uma dessas infelizes que depois de tantas graças, luzes e convites recebidos de vós, esqueceram-se ingratamente de vós. Aí Santo Afonso faz lá essa oração. E é interessante que Santo Afonso ele traz os detalhes da cena que nós lemos aqui no Evangelho, e nos detalhes ele nos leva a refletir, a meditar. Sim. Por exemplo, o Cristo que é preso e amarrado. Santo Afonso faz uma meditação a partir das cordas que amarram Jesus. Ele fala assim, vou até ler: ó cordas felizes, vós que ligastes o meu Redentor, prendei-me também a ele, mas prendei-me de tal modo que eu não possa separar-me mais de seu amor. Prendei o meu coração à sua vontade santíssima, para que de agora em diante não queira nada mais senão o que ele quer. Vejam só, cordas felizes as que nos prendem a Jesus. Como ele foi preso para ser levado ao tribunal, que nós também sejamos unidos a ele, por esta corda, por este vínculo do amor que sempre busca amar aquele que por primeiro nos ama. Ô Padre Frederico, e no dia a dia, na prática, aí eu já nós sempre trazemos uma sugestão aqui, que é o Redenção no Dia a Dia,
nós precisamos cultivar hábitos espirituais para que esse prender-se a Jesus, para que esse aprendizado no caminho ele aconteça, não é, Padre? Isso, a igreja como mãe sábia, ela nos indica algumas práticas, como por exemplo, a oração, a caridade, e tem também uma prática que nós habitualmente vivenciamos com mais intensidade durante a quaresma, que são as chamadas mortificações, que tem a ver com a ascese, né? Que é esse mortificar os próprios sentidos para que o nosso olhar, o nosso coração se volte ainda mais para Deus. Então, a sugestão concreta e direta do Redenção no dia a dia para essa semana é escolher um dia na semana para fazer, por exemplo, o jejum, né? Fazer um jejum como um ato de reparação ao Sagrado Coração de Jesus, né? Que nem sempre é amado, que enfrenta tantas traições, tantas infidelidades da nossa parte. Nós hoje podemos nos equivocar, nos esquecermos de Deus, nos distanciarmos de Jesus. Então, esse gesto de mortificação, jejum, o abrir mão, por exemplo, de alguma refeição, para manifestar essa minha fidelidade ao Senhor. Não que Deus precise que eu não coma, não é isso. Mas eu, para educar os meus instintos, as minhas paixões desordenadas, pratico uma obra de mortificação, como essa sugerida, para que Deus seja tudo em mim, seja tudo em todos. E como fruto do meu jejum, do meu abrir mão de uma refeição, também está vinculado aí à caridade. Eu deixo de comer, por exemplo, uma ou mais refeições, e aquilo do que eu abri mão eu vou reverter, eu vou oferecer para quem habitualmente não tem o que comer e precisa da minha ajuda, do meu socorro, também do meu cuidado como seguidor de Cristo Jesus. Agora, se você está aí pensando assim, mas Padre Frederico, eu não posso fazer jejum. Isso aqui foi só uma sugestão, não é, Padre? Pode fazer outro ato espiritual, né? Outro ato espiritual de mortificação, né? Por exemplo, eu não posso, claro, por motivo de saúde, eu tenho uma enfermidade. Então, uma outra coisa que você possa realizar. De repente, eu vou acordar um pouco mais cedo para rezar. Isso. Então, é uma mortificação também, né? Existem tantas formas de a gente rezar com o corpo, não só com a voz, com o coração, mas com o corpo todo também. Vamos rezar, então. E aqui no programa Redenção, nós temos uma grande missão. Com certeza, fazer com que sermos instrumento para que você se aproxime mais de Deus, utilizando os escritos de Santo Afonso, mas também temos uma missão grandiosa de fazer com que você conheça tudo que Santo Afonso realizou, porque é um legado importantíssimo. Quando eu falo um legado importantíssimo, é para nós como igreja. Opa, Padre Frederico, nós temos a grande graça de hoje saber um pouco mais do que o Papa Francisco em vida, a sua experiência com Santo Afonso. Nós vamos começar essa nova fase aqui no programa Redenção. Santo Afonso foi muito importante para a igreja, não foi, Padre? De tal modo foi importante que, além de ser canonizado, tornou-se santo, obviamente, ele foi também pela igreja proclamado doutor. Dada a importância dos seus escritos, das suas obras, em especial a chamada teologia moral, que tem a ver com essa dimensão pastoral prática da vivência na fé, na vida de cada cristão. Então, Santo Afonso é um grande e a igreja, portanto, o reconheceu como tal. Um grande porque sempre apontou para Jesus e tudo fez para que as pessoas se aproximassem dele, o nosso Santíssimo Redentor. E agora, na Escola de Afonso com Francisco, vamos saber, será como Francisco conheceu, se aproximou de Santo Afonso. Como é bom nos unirmos em oração aqui no programa Redenção e poder conhecer detalhes da vida de Santo Afonso, o legado dele, não é? Como ele foi e é importante para a igreja, tanto que é considerado, é doutor da igreja. E a cada programa, você que está sempre conosco já sabe, você que está chegando hoje pela primeira vez, a cada programa nós deixamos um pensamento de Santo Afonso sobre o que nós meditamos. Pensamento de hoje muito bonito, tira foto, envia aí no grupo da família,
ajude alguém a rezar junto com Santo Afonso. O pensamento diz assim, ó: contempla minha alma, como uns lhe põem as mãos, outros lhe injuriam, alguns lhe batem, e o cordeiro inocente se deixa atar e esbofetear à vontade deles. Não procura fugir de suas mãos, não pede auxílio, não se queixa de tantas injúrias, não pergunta por que o maltratam, não fala e não se lamenta, porque ele mesmo já se oferecera à justiça para satisfazer e morrer por nós, e assim deixou-se conduzir à morte, qual ovelha sem abrir a boca. Jesus quer nos ensinar o valor do silêncio, é isso, Padre Frederico? O silêncio da entrega que se baseia no amor, né? Ele que, conforme ouvimos no pensamento de Santo Afonso, é levado à morte como a ovelha que é conduzida ao matadouro, recordando aí o trecho de Isaías capítulo 53. Este servo sofredor, e Santo Afonso nos convida a contemplarmos, contempla minha alma, como algumas pessoas lhe batem em Jesus, provocam injúrias, enfim, promovem o sofrimento dele. E o que ele faz? Qual que é a reação do Senhor? Não é uma reação na mesma proporção, no sentido da violência, jamais, né? O Cristo não paga o mal com o mal, ele paga sempre com o bem, porque ele é amor, ele é bondade. E nós, seus seguidores, somos chamados a contemplar esse gesto. A prisão de Jesus, a traição da parte de Judas, a fuga dos apóstolos naquele momento ali é extremo, e o Cristo ele não oferece como contrapartida nada de negativo, nem violência, nem murmuração, não fica questionando por que estão me maltratando, não. Ele compreende a vontade do Pai, da nossa salvação, e ele se entrega nesse sentido, ele se oferta, ele vai. Ele não fica reclamando, não fica murmurando, como nós tantas vezes podemos fazer. O que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Não entendo. Por que Deus se esqueceu de mim? Não. Essa centralidade de Deus, apontada por Jesus, que antes de ser levado ao tribunal, ali aos que iriam decretar a sua morte, ele se encontrava em íntima e profunda sintonia com o Pai, rezando no Monte das Oliveiras. Ele nos convidou, inclusive, a vigiar e orar, para não cair em tentação, para não sermos levados diante da incompreensão, da violência do mundo, da injustiça, mas tudo fazemos também por amor a Deus. E isso supõe da nossa parte esse contemplar, esse ter os olhos fixos em Jesus e, obviamente, também em nossa alma, que contempla, que adora o Senhor, que se entrega, essa abertura. Em tudo fazer e bem fazer a vontade do Senhor Deus, porque aí reside a nossa verdadeira vida e a nossa felicidade. E você que reza com a gente, que está sempre ligado aqui no programa Redenção, né? Talvez até anota, faz anotações, tudo que Jesus viveu, e isso nós estamos aprendendo na obra de Santo Afonso, tem um ensinamento para a nossa vida. Santo Afonso faz lá o relato da cena, né, Padre Frederico? E ao final ele sempre faz uma oração, né? A gente sempre partilha aqui. O senhor hoje citou lá das cordas que amarraram Jesus, Santo Afonso tirou um ensinamento. Então, Santo Afonso quer nos ensinar isso, que diante de tudo, no caminho que nós estamos trilhando para chegarmos à salvação, o caminho ele deve nos ensinar, não é, Padre? A fé em Jesus nos leva a ter um outro olhar. Sim. Para as coisas que acontecem conosco, né? Não se trata de sermos tolos, não, mas de sermos iluminados pela sabedoria divina, que nos ajuda a irmos adiante, né? Sem desanimar, sem esmorecer, mas com muita confiança no Senhor, que está ao nosso lado. Ele nos auxilia, né? É Deus o meu auxiliador. Então, aprender a confiar sempre no Senhor, como nos ensina o nosso querido Santo Afonso Maria de Ligório. Ô Padre, para que aprendamos tudo isso, sigamos esses passos aí, essa busca por Deus, né? Os passos de Jesus, a gente tem que rezar, não é, Padre? Vigiar sempre. Vigiar
e orar. E orar. Já dizia Jesus lá no Getsemane. Então façamos isso, como nos ensina o nosso Divino Redentor. Senhor, se outrora vos desprezei, sabei que hoje sois o meu único amor. Amo-vos e só a vós quero amar. Ó meu amadíssimo Senhor, não recuseis o amor de um coração que por tanto tempo vos afligiu. Seja uma glória vossa mostrar aos anjos um coração todo abrasado em vosso amor. Maria, Virgem Santíssima, esperança minha, ajudai-me. Rogai-lhe que, com a sua graça, me torne tal qual seu coração me deseja. Mãe, fazei que eu ame cada dia mais a Jesus Cristo. Que Nossa Senhora interceda sempre por nós, não é, Padre? Nessa busca pela salvação. Pela salvação, por nos fazer amar ainda, estar mais unidos a Jesus, né? Então, com esse coração aberto para receber as bênçãos de Deus, nós agora pedimos também para você, para nós que estamos aqui, essa força para combatermos o bom combate pela fé, sem desanimar e como quem espera de fato receber a coroa da glória, a coroa da vitória. Então, vamos pedir essa bênção tão especial para a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, de nossa amada Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você saúde, alegria, paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É claro que a gente deixa aqui já no final do programa, Padre, um abraço para todos que estão sempre rezando com a gente. Nosso abraço e nosso convite para que você esteja conosco no próximo A Redenção também. Isso, convide a família, os amigos e vamos rezar juntos. O Espírito Santo está sobre mim.